Então, galera, vocês que vão trabalhar em centros comerciais como bombeiro civil, eu vou deixar aqui algumas dicas aqui de serviço. O que é o serviço do bombeiro civil em áreas comerciais? A primeira coisa que o bombeiro civil tem que se atentar quando chegar no plantão, sempre verificar o livro de ocorrência, né? Para você ter a ciência do que ocorreu no plantão anterior. E se você é novo na empresa, você tem que dar uma olhada no livro para você pegar umas experiências, né? Para você saber mais ou menos como que é o funcionamento do lugar onde você trabalha. Então, uma das coisas que o bombeiro civil tem que fazer, conhecer o lugar de ponta a ponta, principalmente os setores mais importantes, casas de bomba, garagens, extintores de incêndio, tudo que é de respeito ao serviço do bombeiro civil, ele tem que estar atento. Estação de tratamento de esgoto, todo lugar onde tem algum ponto de eletricidade, né, que pode acontecer algum problema. Às vezes você tem cisternas, caixa d'água, que um problema em boia, vaza aquela água, você tem que tomar cuidado que ali tem água e eletricidade. Então você tem que saber todo o lugar onde tem alguma coisa, né? Você tem que saber onde são os registros dos sprinklers, né? Estoura um sprinkler num corredor, você tem que saber aonde que é o registro dele para fechar aquele corredor, né? Geralmente, casas de bomba tem a VGA, né, que é a válvula de governo e alarme. Essa válvula ela aciona um alarme quando há um problema na rede, né, na pressurização da rede. Então você tem ali a bomba jockey, você tem as principais, né? Então quando a jockey não dá conta, né, que a jockey faz a segurança particular das bombas auxiliares, das bombas principais, né? Então quando a jockey não dá conta é porque algum vazamento está ocorrendo, né? Há casos também que às vezes tem problema no disjuntor, né? Às vezes o problema está no quadro de energia e a válvula, a VGA acaba dando um alarme, né? A jockey não consegue entrar, fica tentando ativar e não entra, e o problema está na parte elétrica, né? Aí você tem que chamar o técnico responsável por aquilo ali para fazer uma verificação dali se o disjuntor está com algum problema, ou se tem algum problema de curto na fiação, né? Ou se a própria bomba está travada, ou se o pressostato está com problema, né? Então tem isso, o pressostato ele está ativado para o momento certo da pressurização da rede. Caiu um pouco a pressão, né? Ali dentro da tubulação passa um ar comprimido que comprime a água ali, né? E muitas pessoas pensam que é só água, mas tem ali em cima, próximo do pressostato, você tem ali um ar comprimido que vai ser jogado para a rede para fazer a pressurização. Então muitas vezes pequenos vazamentos, pode vazar ar, às vezes não vaza água, mas vaza um pouquinho de ar que faz com que a pressão nos dutos caia. E aí o pressostato alarma a jockey que vai entrar com a pressurização, né? Com muitos vazamentos, toda hora a bomba vai ficar sendo ativada. Com certeza uma hora vai ter algum problema na parte elétrica, nos disjuntores, né? Ou na própria bomba. Então você tem que conhecer muito bem o lugar que você trabalha, se o lugar realmente está tudo direitinho, né? Se você trabalhar num lugar onde está tudo correto, tudo administrado perfeitamente, a única coisa que você vai ter que fazer sempre é as rondas periódicas. Você tem que estar sempre observando essas coisas para que se evite falhas, né? Porque todo material, tudo que é mecânico sofre alteração do tempo, né? Deteriorização do tempo, sofre pancadas de energia, picos, quedas de energia. Então todo material que sofre isso tem que estar sempre constantemente supervisionado, né? Eu sempre falo que o bombeiro civil ele tem que estar sempre com o seu kit de primeiros socorros, né? Muitas vezes a pessoa não gosta de equipar o kit, e também ter algum objeto de corte que não seja uma arma branca, por exemplo, um canivete suíço, que é uma coisa tranquila de se usar, um pequeno estilete, porque você lidar com questões de exaustores. Por exemplo, o exaustor, você tem ali
um mecanismo, né? Você tem ali um motor que gira. Se o cadastro da sua moto prende ali por acidente ou acontece com alguma outra pessoa, como que você vai lidar? Se alguém fica com algum cordão preso no elevador, numa escada rolante de um shopping, como é que você vai cortar? Então você tem que ter uma ferramentazinha que não seja algo criminoso, né? Que tinha quase no Código Penal, mas um simples canivete suíço, um pequeno estilete, uma coisa que de utensílio doméstico, uma coisa que você possa ter um ataque rápido. Outra questão, o kit de primeiros socorros. Quais são as coisas mais principais, fundamentais de um kit de primeiros socorros? Primeiro, você tem que ter gases, né? Uma quantidade de gases suficiente para que, se uma pessoa sofrer um corte arterial, né, ou um venoso, você poder fazer o primeiro socorro corretamente. Se você tiver 2 gases dentro do seu kit de primeiro socorro, não vai servir para nada. Então você tem que ter gases, uma boa quantidade de gases, atadura, esparadrapo, uma tesoura, né? Tem uma tesourinha especial que corta esparadrapo. E isso tudo para você ter socorrer uma pessoa, né? Às vezes você trabalha em um local onde tem restaurante, a pessoa se corta com uma faca, ou existe uma briga naquele lugar, a pessoa sai ferida, né? E nunca puxar o objeto que foi, vamos supor que uma pessoa enfiou uma faca no outro, nunca puxar esse objeto, você tem que saber fazer ali uma maneira de manter a gente aprende isso no curso, utilizando 2 ataduras, né? Manter aquele objeto imóvel para que não se rompa nenhuma veia, não se piore o quadro da pessoa, né? E chamar imediatamente socorro. Você tem que ter noções também, né, de isolamento, né? Pessoas que fazem serviço com ar-condicionado aí no alto, às vezes embaixo vai ter aquelas pessoas que estão passando, estão circulando. Isso funciona muito em condomínios, né? O cara está fazendo serviço no ar-condicionado, ninguém faz isolamento embaixo, aí o cara deixa cair um alicate, ou cai pedaço de material lá que ele está utilizando, né? Então, você tem que ter esse cuidado, né? Sempre estar observando tudo isso, porque com isso você vai ganhar experiência, né? E você já também tem que tomar as providências, né? Evitar de trabalhar em altura, né? Todo trabalho em altura tem que ser evitado, se possível, isso é ensinado no curso também. Se não for possível, tem que estar com a ancoragem perfeitamente feita, né? Não adianta você estar ancorado de qualquer maneira, né? Então, tudo você tem que tomar uma série de cuidados e aprender com os outros companheiros aí que têm mais experiência, vão te passar alguns funcionamentos do local onde você vai iniciar, né? Você tem em estabelecimentos, você geralmente tem a garagem, agora já tem. Você sabe que a garagem ela é composta de muitos extintores de pó químico, porque é esse que vai ser utilizado nos veículos, né? Que o pó químico é para combustíveis inflamáveis, né? Líquidos e combustíveis inflamáveis. Então você vai usar aí no veículo e com todo cuidado de aproximação, né? Toda aquela questão aquela cautela de aproximação. Existem estabelecimentos que já estão usando o pó químico grande, que eu acredito que seja mais de 25 quilos, porque ele tem transporte, né? Ele tem as rodinhas dele. Eu vi isso lá num shopping na Avenida Brasil, um negócio de pó químico, um cilindro de um extintor, mas com um cilindro bem robusto, né? E realmente muitas vezes é necessário, porque você não tem tempo, né? Só de você pegar 4 extintores, você não tem, às vezes não dá, né? Porque você não tem uma quantidade de pessoas para te ajudar naquele combate ali, um carro que está em chamas, né? Você vai fazer o possível ali, e aquele ali, com certeza, de uma quantidade melhor, com certeza você pode manter uma certa distância, ele deve ter uma pressão boa, e vai com certeza tomar toda o combustível que tiver, você vai ter uma boa condição de apagar um incêndio de um veículo, né? Preservando aí a integridade de outros veículos, das pessoas e a sua integridade. Então, mais importante que tudo, as rondas têm que ser bem feitas, elas têm que ser com cautela, você tem que avaliar as coisas, né? E manter sempre a calma, a tranquilidade,
que você é uma pessoa, o bombeiro civil, ele tem que estar sempre calmo. Ele não pode ficar desesperado. Aconteceu um problema, você sai voado, correndo, numa dessas você atropela um idoso, você atropela uma pessoa e vai piorar a situação. Então você tem que ser ágil, mas com cautela, né? Não adianta você ser o The Flash e não ter um controle ali do que você está fazendo, né? Então sempre ser ágil, mas com prudência, observar as coisas. Então o bombeiro civil está em constante observação, né? Não importa o serviço dos outros, importa o que você é bombeiro civil, pô. Se orgulha da sua função. Eu sou bombeiro civil porque eu gosto, né? É uma função que eu me identifico. Então eu acho que o cara tem que ter amor à sua profissão. Isso daí é como professor, né? Às vezes o professor ganha pouco, mas tem amor à sua profissão. Então cada um tem o seu dom aí para uma área. Na questão dos primeiros socorros, em alguns lugares você vai ter que fazer aferir pressão. Isso não é difícil, é fácil, né? Você vai ter o oxímetro, né? Também não é difícil. Já tem vídeos aí meu explicando. Depois eu vou colocar aí no rodapé do vídeo tudo que for necessário, né? Você vai ter, nessa época de pandemia, medição de temperatura, às vezes com termômetro analógico, não com... Analógico não, já agora é tudo digital, né? Mas não, às vezes não vai usar aquele térmico, né? Você vai usar aquele normal de botar debaixo das axilas. Então você vai ter, dependendo do local que você vai trabalhar. Então muito cuidado na hora que você for fazer um atendimento, né, de primeiros socorros. Por quê? Porque se, tipo assim, medir pressão, essas coisas assim, é tranquilo, você pode fazer tranquilamente. Mas questões de cortes, de você colocar um esparadrapo, você colocar uma atadura, essas questões, você já tem que usar a luvinha ali, você já tem que estar sempre mostrando que você está equipado, né? Você está com a sua... Outra coisa que não pode faltar no kit de primeiro socorro, bem lembrado, a luva de procedimento. Não espere o material acabar para você pedir. Você tem que pedir, lançar no livro que você pediu à empresa, né? Por quê? Porque aí você se isenta da sua responsabilidade. Se você lançou no livro que foi feito o pedido no tal dia, direitinho, e agora você tem o zap aí para comprovar, muitas vezes, a sua responsabilidade já está, né, para outra pessoa, já foi mandado para o teu supervisor, para o teu superior, e comunica a sua equipe também, né? Pede para a sua equipe também fazer os pedidos para que você possa se cercar de um código de ética ali, né, entre todos nós, né, toda a equipe, que a hora que, vocês não pediram, não, nós pedimos. Então o bombeiro civil tem que tomar certos cuidados nessa situação também. Tudo que você for fazer, você antes precisa parar, pensar, avaliar qual é o modo mais simples e prático, que não vai colocar a sua vida em risco, que não vai colocar a vida das pessoas em risco, como você vai fazer aquele procedimento, né? Tudo você tem que ter esse certo cuidado, né? Outra coisa, muitos estabelecimentos comerciais e condomínios, né, principalmente quando acaba a luz, tem queda de energia, as pessoas costumam sofrer quedas, né? No condomínio que eu trabalhei, houve uma situação que faltou luz e uma moradora, ao invés de pegar a escada para subir, ela se confundiu e pegou a de descida. Então ela pensou que estava subindo no escuro, a luz de emergência não ativou, ela acabou pisando do primeiro ao último degrau e se machucou, né? Bateu com o rosto no chão e poderia ter sido pior, né? Em pleno ano novo isso, ou Natal, se eu não me recordo. E como você vai fazer a compressa de gelo? Gelo você não pode colocar diretamente na pele da pessoa. Ou você usa um plástico com gelo, né? Ou aquelas bolsas com gel que às vezes vai no congelador. Geralmente o gelo você vai ter que improvisar ali, né? Na hora, às vezes não se tem. Pede alguém que possa te fornecer um gelo aí, botar você pode botar um pouquinho na atadura também, né? Na gases, né? Um pano limpo, alguma coisa para envolver o gelo, para que você possa fazer a compressa. Não coloque diretamente o gelo,
né? E outra coisa, todo atendimento tem que ter a permissão da pessoa. Posso colocar um pouco de gelo, vai desinchar isso aí e tal. Ela tem o direito à recusa, né? Como isso é ensinado no curso. Todo atendimento a pessoa tem direito à recusa. Se uma pessoa sofre uma queda, você vai lá, posso te ajudar? Sou bombeiro civil, tenho conhecimento de primeiros socorros, posso te ajudar? A pessoa fala, não preciso de ajuda. Você vai fazer o acompanhamento daquela pessoa, vai observar, ó, não vou, a senhora recusou ajuda, mas vou ficar aqui só observando aqui, tá? E você fica ali acompanhando para não te dar uma omissão de socorro, né? Porque aquela pessoa às vezes pode estar com efeitos da queda, sob efeitos da queda, e ela às vezes nem sabe o que está falando direito. Às vezes ela nem tem noção do que está te comunicando. Então você, para não dar um abandono, você está ali, depois você lança no livro que a pessoa recusou o seu atendimento e tal, mas que você ficou acompanhando. Tudo tem que ser lançado no livro ali, né, nessas questões, principalmente questões graves, né? E você tem que aprender o que a sua empresa às vezes requer de você, né? Muitas vezes dá uma queda de energia por tantas horas. Aí você tem que comunicar a empresa, né? Você tem que ter uma maneira de comunicar a empresa somente nessas questões mais graves. E nas questões que a empresa te pedir que você comunique, né? Vai comunicar qualquer coisa toda hora, que isso não é viável. Outra questão também é a máxima de atenção quando você for acompanhar uma manutenção, for acompanhar uma soldagem de tubulação de ferro, né? Aquelas tubulações de ferro. Você vai acompanhar uma limpeza de caixa de gordura num centro comercial que passa pessoas. Você tem que isolar a área, né? E você tem que ter o máximo de atenção, porque as pessoas vêm distraídas. Se a pessoa cai dentro daquilo, né, você está ali com a sua responsabilidade. Então, fazer o isolamento o máximo que você puder, né, para que você também tire a sua responsabilidade. Se está ali o isolamento, né, a tua responsabilidade, metade dela está tranquila. Mas se tem um buraco aberto ali, você tem que estar presente, né? Porque às vezes a pessoa faz isolamento próximo ao buraco ali da caixa de gordura, e vem uma pessoa andando e cai lá dentro. E aí, depois que aconteceu, não tem o que falar. Cadê o bombeiro? Vai ser sempre assim. Cadê o bombeiro? Quem é o responsável? Você. Então sempre tem que estar com máxima atenção, né? No caso de shoppings aí, né, também tem muito dessas coisas. Então todo acompanhamento tem que ter o máximo de atenção. Às vezes o cara tá batendo papo, tá distraído. Preste atenção no seu trabalho, seja profissional, porque o trabalho tá difícil, né? As empresas elas querem profissionais que realmente sejam qualificados, e elas vão pegar quem tem experiência. Então, quando você for numa entrevista, vão ver a sua experiência, a sua seriedade, o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu. Se você só for trabalhar e ficou passando hora, você perdeu uma boa chance de aprender muitas coisas, né? Muitas vezes você chega num local, você sabe como que despressuriza uma rede, aonde você tem que ir para fazer isso, onde você tem que ir para fazer aquilo. As perguntas são mais difíceis a cada dia. Como você resolve essa situação? A cada dia as perguntas são mais difíceis. O trabalho em si é tranquilo, o trabalho de bombeiro civil é tranquilo, mas você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre procurando melhorar em alguma coisa, em algum aspecto. Você tem que estar sempre mais atento. Tem hora que você tem que sentar assim, pô, tô cansado, agora eu tenho que descansar um pouco, porque com a mente assim, muito agitada, eu posso cometer erros. Então, muitas vezes o bombeiro civil tem que sair um pouco, meditar, se concentrar, que ele está no ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho não é para você ficar falando de política, porque gera discussão, né? Não é para você ficar falando da vida dos outros, fazendo fofoca. O ambiente de trabalho é para você fazer o teu trabalho e esperar a hora de você ir embora. É isso aí. Você faz o teu trabalho direitinho,
né? Não se preocupe muito com o tempo que você vai ter que ficar ali às 12 horas. E ali você se preocupar com o seu livro de ocorrência, se preocupar com as coisas que você tem que fazer, né? Com o seu trabalho diário, aquela rota que você faz sempre. E depois você vai para sua casa descansar, que é o seu descanso merecido, né? De todo trabalhador. Enfrentar aquela condução, né? Enfrentar o coronavírus. Então, essa é a sua função. E para no outro dia você chegar, você dormir bem, descansar bem, se alimentar bem, para quando você for trabalhar, você não tá aí desmaiando, você não tá aí passando mal. Como é que você vai prestar primeiro socorro se você não cuida da sua saúde? Se você vive passando mal, se você vive caindo de sono. Então se preocupar com a sua alimentação, com a sua saúde, porque a área que você trabalha requer de você um esforço. Você sobe muita escada, muitas vezes o plantão é tranquilo, mas tem plantões que não, plantões que acontecem coisas inesperadas, que precisam ser avaliadas. Tem coisas novas que você vai aprendendo conforme vai acontecendo, né? Tem muita coisa que às vezes acontece que você nem espera. Então, o dia que você acha que pode ser tranquilo, às vezes não é tão tranquilo assim, né? Às vezes acontecem coisas que, né, que você fica de boca aberta. Pô, como é que aconteceu isso? Então é assim que funciona o trabalho, galera. Então eu vou estar sempre dando umas dicas aí, a gente trocando a ideia, né? Sempre é muito bom você... Eu já fiz alguns vídeos sobre entrevistas, né? O que cai na entrevista. Não vá numa entrevista sem estudar. Estude até você saber tudo o que é necessário saber. O que o bombeiro civil precisa entender, saber? Atitudes preventivas, tipo, as pessoas jogam muita guimba de cigarro no lixo. E essas guimbas de cigarro às vezes causam incêndio, causam um princípio de incêndio. Então, você já verificar isso já é uma atitude de prevenção. Verificar se não tem coisas com risco de queda. Às vezes você trabalha num shopping e tem lá um cano que está se soltando, ou tem alguma marquise que está se quebrando. Já é uma atitude preventiva. Você já vai ali chamar ali a manutenção, você já vai alertar que tem alguma coisa colocando em risco a vida das pessoas, inclusive a sua. Então, o bombeiro civil tem que se preocupar em primeiro socorro. Então, a atividade que você tem que estudar mais, primeiros socorros e combate a incêndio. Primeiros socorros e combate a princípio de incêndio, pequeno incêndio, né? Porque o bombeiro civil combate princípio de incêndio, mas se aquilo se evolui para um pequeno incêndio, ele tem que também combater, já chamando já o corpo de bombeiro, se aquilo evoluir, né? Se conseguiu combater, beleza. Não conseguiu, corpo de bombeiro, e você vai combater até a chegada do corpo de bombeiro, né? Não vai largar a situação para lá, né? Então, tipo assim, aconteceu um incêndio, a responsabilidade do incêndio não é sua, porque a pessoa que às vezes deu um vacilo, mas a responsabilidade de atuar corretamente numa situação é sua, né? Então você vai ser cobrado porque aconteceu um incêndio, salvo se foi uma coisa que você poderia ter prevenido ali, né? Uma ronda que você não fez, alguma coisa, mas você não vai ser culpado porque um carro pegou fogo. Você vai ser culpado se você não fez nada, se você não ou fez de forma inadequada. É a mesma coisa do primeiros socorros, né? Vai ser cobrado como você fez as RCPs, se está de acordo com as normas, as novas normas da Height Association, né? American Height Association, né? Então você tem que estar sempre constantemente estudando, analisando, pegando macete com os outros amigos, outros bombeiros. É sempre bom manter o grupo. E a gente começou a manter o grupo da turma da empresa que eu fiz, mas só que o povo depois saiu tudo, né? O povo some. E às vezes você arruma uma vaga e a pessoa não está presente, você joga a vaga para outra pessoa, né? Então o grupo é muito importante para se manter nisso, um ajudando o outro nessa questão aí de ajuda mútua para arrumar trabalho, porque é um pouco difícil, né?